Porque as coisas do Senhor, ela fica com a ordem e decência, né? Então, eu falei, Senhor, hoje porque o pastor Vieira não me falou isso antes, meu pensamento, né? Eu tenho dito, eu já tinha preparado uma pregação, assim, uma reflexão, mas no momento agora, assim, como eu fui pega assim, falei, Senhor, uma vez eu falei para o Senhor que eu não queria nada gravado, nada feito antes. Mas eu quero pedir hoje para o Senhor, então, já que o Senhor está me dando essa missão, se gerou no coração do pastor Vieira, a trazer a palavra nesta noite para a vida dos meus irmãos, me dá uma palavra, me dá aquilo que, não é o que eu quero falar, mas o que o Senhor quer falar, com o seu povo, com a minha vida, porque a palavra veio primeiro para mim e depois para vocês. E eu estava no trabalho meditando sobre isso, né? E eu não tenho costume de levar minha Bíblia para o trabalho, porque eu fico no celular. Aí pega a tua Bíblia de manhã, eu falei assim, vai ficar pesada a minha bolsa, eu vou levar minha Bíblia. Aí quando eu vi, falando assim, eu estava até sem internet para responder de imediato para ele. Aí já que eu não tive a oportunidade de responder imediato, eu fui orar. No caminho do Uber eu fui orando, falando com o Senhor. Aí chegando lá, abri a barbearia, pedi, sentei. Aí eu falei, hoje eu nem vou ficar muito aqui, vou ficar ali embaixo daquela árvore, tem uma árvore lá, que é um jamelão, não, como é que negócio? Jambo. E aí eu estava orando para o Senhor, Senhor, qual é a palavra? O pastor disse que pudesse ser uma reflexão que viesse no meu coração. Né? Para gerar no meu coração tem que vir no alto primeiro, né? Porque do coração a gente pode escolher qualquer uma, não é verdade? Então eu falei, Senhor, o que nós precisamos de Ti? O que nós estamos precisando? O que nós estamos vivendo? Que seja uma palavra que a gente está precisando do Teu socorro. Aí ele veio aquela palavra para nós nesta noite. Pensa. Mas eu não fiz um texto. A palavra veio assim, ó, lá, que está lá em 1 Samuel 17:45. Todo mundo conhece. 1 Samuel 17:45. 17:45. Que fala lá, né, quando Davi, né, derrubou o gigante. De novo, falar dessa palavra, todo mundo já está acostumado a ouvir esta palavra, que Davi, né, matou o gigante. Mas se a gente parar para pensar, nós estamos vivendo todo dia. A gente precisa matar o gigante que se levanta contra a nossa vida, né? Hoje cai um gigante. Né? Então, aí veio no meu coração assim, olha. 1 Samuel 17:45. Todos estão abertos? Pode ler. Porque hoje é noite que cai um gigante. E está escrito assim, olha. Não está escrito aqui, eu vou botar assim. Lê aí. Ele vai ler? Quem vai? Pode ler. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Olha, Davi, ele foi escolhido e Davi tinha uma promessa de Deus, não tinha? Como eu e você tinha uma promessa de Deus na nossa vida, né? Então eu pergunto hoje, em quem você tem se concentrado? No gigante? Se você se concentra no gigante, você tropeçará. Eu fiz outra pergunta para mim mesmo. E se você se concentra em Deus, o seu gigante tropeçará. Glória! Não é verdade? Se a tua luta, ou o que você está passando, ou o gigante que você está enfrentando, seja qualquer situação da sua vida, seja ela física, espiritual, sentimental, familiar, profissional, porque todo dia, né, tem um gigante na nossa vida. Então aconteceu, nós temos um gigante. Deixa eu falar primeiro assim, lá Davi, ele teve um chamado, ele tinha uma promessa. Mas para se concretizar a promessa na vida de Davi, ele teve que derrotar um gigante, não teve? Porque a promessa na nossa vida, ela não vem de nada. Ela não vem, pá, no estalar de Deus, não é verdade? Tem promessa do Senhor
Davi demorou o quê? Quando ele foi chamado, escolhido para ser rei, né? Porque é uma promessa de Deus aí sobre a vida de Davi, para ser rei, para reinar no lugar de Saul. Mas para chegar até ele ser nomeado a rei, Davi, ele passou por várias situações, por várias lutas, por vários gigantes se levantaram, para ele chegar até a promessa a qual o Senhor tinha para realizar na vida dele. Ô, glória! A promessa que o Senhor tem para mim e para você não é diferente. A gente tem que lutar contra o gigante. Mas para a gente lutar contra esse gigante, o Senhor nos dá estratégia, nos dá sabedoria e fé. Porque a fé, a confiança está no Senhor. Porque quando Davi foi para derrotar o gigante, ele não foi com as suas próprias. Ele tinha estratégia, ele tinha uma arma para usar, que era o quê? O que ele conseguia era usar aquela arma, que chama? Estilingue, né? Lá a gente chama de tiradeira, aquelas pedrinhas. Mas a força de Davi não estava aí, estava no grande eu sou, no Senhor. Porque ele sabia que o Senhor, antes dele ir para derrotar o gigante, ou até eu e você, antes de irmos derrotar o gigante, a gente tem que lembrar o que o Senhor já nos livrou, o Senhor já fez na nossa vida, o Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou. E Davi, para a minha vida, para a tua vida hoje, não é diferente. Nós temos que derrotar os gigantes todo dia, porque todo dia você e eu temos um gigante para derrotar, para lutar, para vencer. Seja ela em qualquer situação, porque hoje em dia a nossa vida está na mão do Senhor. Mas só porque não está na mão do Senhor que achamos que nós não vamos ter luta. Nós vamos ter luta sim. Mas temos que ter a certeza que o Senhor está conosco. Ele já derrotou. Ele já venceu na minha vida e na sua vida nesta noite. Então assim, eu botei assim, então Davi não foi diferente. A Esther também, eu peguei a passagem da Esther, peguei a passagem de José, que foi jogado no poço. Também ele tinha a promessa de Deus. Ele não tinha uma promessa de Deus. Então, para ele receber essa promessa de Deus, porque para ele ter essa promessa de Deus, ele teve que derrotar um gigante que estava no caminho dele. E não foi um 2, 3 dias, não. Ele ficou lá, ele foi vendido pelo seu irmão, ele passou por muita situação até chegar a reinar. Então, para a gente alcançar a nossa bênção, a nossa vitória, né? Porque muitos já estão cansados, achando que Deus não está ouvindo, seja ela na luta, na enfermidade, seja ela, como eu falei, na família, nos filhos, um vício. A gente tem um gigante, todos nós temos um gigante. E para a gente vencer esses gigantes, a gente tem que saber qual é o gigante que a gente está enfrentando. Qual é o gigante? E só quem pode saber o gigante que você está enfrentando e eu estou enfrentando somos nós mesmos. Pedir ao Senhor ajuda, sabedoria, discernimento, nos dá estratégia, né? Porque o Senhor é aquele que dá escape, é aquele que dá livramento. Até Davi ser coroado, Davi ele foi chamado, ele tinha quanto? Ele era jovem, né? Dizendo que ele era jovem, né? Mas Davi ele só foi reinar como rei quando ele completou 30 anos. Eu creio que lá no momento quando ele foi chamado, ele tinha 17, 18 anos. Mas quando ele foi, a promessa foi cumprida na vida dele, foi lá com 30 anos. E mesmo assim não cessou de lutar. Davi, ele tinha que lutar todo dia, derrotando um gigante. Né? Então, assim, todos nós temos um gigante que nos assombra todos os dias da nossa vida. Mas Davi deixou como exemplo que ele derrotou Golias. Também você pode derrotar o Golias. Esse gigante que te persegue, esse gigante que todo dia está até zombando de nós. Porque quando nós sabemos que o gigante, não, poder assim, você também pode derrotar esse gigante, por maior que seja. Mas sempre lembrando que Jesus está no controle de tudo. E que sempre ajuda o Senhor. Porque sozinho a gente não consegue. Nenhum ser humano consegue. Mas com o Senhor, você tendo fé, botando a sua fé em prática, convicção, perseverança, confiando, a gente consegue a nossa vitória do Senhor. E Ele, a promessa que o Senhor prometeu para a minha vida e para a sua vida, ela vai
Esther também, ela não foi ali. Ela derrotou um gigante pelo povo dela. A Esther não foi levada lá para o palácio, não foi em vão. Foi uma promessa que Deus tinha na vida dela, que no momento certo, ela ia ser o canal de bênção para ajudar o povo. Aí a pessoa pensa, mas a Esther, lá ela entrou no palácio, ela mentiu, mas naquele momento, quando o pai dela, o irmão, sei lá, foi lá pedir ajuda para ela, né? O tio foi pedir ajuda para ela, mas já estava ali a promessa de Deus sobre a vida da Esther, sobre o povo dali, né? Porque a Esther, no momento lá, nem o rei sabia que ela era judia. Não sabia. Por isso que se o rei, naquela época, soubesse que ela era judia, jamais ele tinha assinado aquele decreto. Porque quem foi lá pedir para assinar aquele decreto foi Naamã, né? Até o nome dele, né? Naamã pediu para assinar, para matar todo aquele. Foi Naamã? Amã, né? Amã, desculpa, agora vocês sabem. Amã, mas se o rei soubesse, jamais eu creio que ia assinar aquele decreto. Tanto que o rei, ele interviu, eu creio que foi Deus, através da vida dele, intervir de fazer uma nova estratégia. Por isso que para derrotarmos os gigantes, nós temos que ter estratégia. E o rei Assuero, né? Ele usou de estratégia. O Artaxerxes, né? Assuero. Usou de estratégia o quê? Até para salvar a sua amada. Né? Não foi? Então não é diferente. Eu não sei o que meus irmãos têm passado, qual é o gigante que o irmão Elcio tem que matar todos os dias, a irmã Camila, a irmã Márcia, o irmão Vieira, aqui o irmão Lucas, a irmã Carmen, a irmã Lorena, eu. Todo dia nós temos que matar um gigante. Porque nós temos um gigante todo dia, né? Qual é o maior problema que você está enfrentando nesse exato momento? Eu não sei, mas o Senhor sabe, né? Então diz aqui, olha, que Golias está encarando você face a face e debochando de você e desfazendo de Deus, para que você o socorra. Porque o inimigo da nossa alma é assim, né? Se nós nos recuar, nós deixar ele tomar rédea, ele o inimigo da nossa alma, ele é debochado, ele é astuto, ele pergunta, cadê teu Deus? Usa as pessoas até mesmo a dizer, cadê teu Deus? Se você não consegue resolver nem esse problema que você está passando. Eu falo assim, até mesmo de testemunho próprio, em relação a esse trabalho. Eu passei assim uma luta mesmo, assim, Golias se levantou, tem irmãos aqui que sabem que estavam orando comigo, mas eu te digo, Golias foi vencido. Porque quando Deus promete na minha vida e na sua vida, Ele cumpre, né? Ele cumpre. Então sempre, meus irmãos, se concentre em Deus, em seu poder, em sua sabedoria, em sua glória, e você verá, se você se concentrar nas suas orações e por ajuda, quando o seu problema estiver quase você achando que é impossível de resolver, e você se coloca na brecha de oração, você busca ajuda, você pode observar que rapidamente o rumo da sua batalha o Senhor está vencendo. As lutas, a gente pode ver que o Senhor já está movendo. Quando a gente entra numa batalha, pede ajuda ao Senhor, pede ajuda ao nosso próximo, porque às vezes a gente precisa do nosso próximo. Olha, eu estou nessa situação, por favor, vamos entrar numa oração, entendeu? Então assim, eu vejo que o Senhor, né, Ele muda mesmo. Eu falo que muda porque Ele muda a direção da batalha. Ele vai dando esperança, se você tem fé, traz confiança, crer no Senhor, coloca na mão do Senhor, humilha-se, se arrependa, assim, porque quando a gente nos coloca, nós nos prostramos no Senhor e queremos lutar contra o nosso inimigo, né? Porque a nossa luta não é contra a carne, é contra a cena, não é contra ninguém, é contra a potestade do ar, é contra, né, irmã? É contra essas coisas. E nós colocarmos a nossa luta, a nossa batalha na presença do Senhor, o Senhor é que nos fortalece. Porque Jesus, nós não temos que confiar nas nossas, né? Porque eu vejo assim que Davi, e nós para nós mesmos, nós não temos que confiar
Aleluia! Na mão do Senhor, colocar na mão do Senhor as nossas armas e usar as armas que o Senhor tem para a nossa vida, que é a oração, é a perseverança, que é a esperança, que é a confiança nele, é perseverar, é você acreditar que aquilo que o Senhor tem falado para a minha vida, para a sua vida, vai se concretizar. As lutas vão vir para desanimar a gente, para entristecer a gente. As lutas sempre vão vir. Mas às vezes a gente acha que assim, que a gente não vai aguentar. Às vezes a gente acha que a gente está sozinho, não é verdade? Que não tem nenhuma mão para estender. Mas é nessa hora que ao mover do Senhor, Ele traz a existência. Às vezes Ele traz uma pessoa, às vezes Ele traz algo assim que para a gente já está no fim, a gente não está aguentando. Aí o Senhor vem e diz, não, meu irmão, eu estou aqui, olha, contigo. Eu estou aqui, olha, para vencer esse gigante com você. Eu estou aqui naquilo que você precisar, eu estou aqui. Às vezes a pessoa pensa que a ajuda é financeira, ajuda. Não! A melhor ajuda é uma palavra de encorajamento, uma palavra de coragem, dizer você vai vencer, você vai conseguir, o Senhor está segurando a sua mão. Porque o Senhor pagou um alto preço pela nossa vida. Não é verdade? O Senhor pagou. Então, a gente tem que crer. Você tem que ter consciência disso. Lembrando sempre que a nossa vitória, pedir ao Senhor Jesus que nos ajuda a enfrentar os gigantes que encontramos no caminho da nossa vida. Lembrando sempre que a vitória vem do Senhor. Então, meus irmãos, não desista. O gigante pode estar grande. O gigante familiar, persevera na sua família, confia, crê. Porque o inimigo, ele é astuto, ele vem para destruir. Né? Ele vem para destruir, ele vem para matar. Ele não vem para nos ajudar. Quem vem para nos ajudar e que nos escolheu, porque não foi nem nós que escolhemos ele, foi o próprio Senhor, que pagou ali na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida. Não é verdade? Então, assim, essa palavra, né, ela é simples, eu creio que os irmãos já ouviram, eu creio que o Senhor, né, já falou de outra forma, ou já falou desta forma, mas eu quero deixar aqui que essa palavra aqui é uma palavra de dizer para você, confia, avança, espera no Senhor, porque aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir na minha vida, na sua vida. Ele cumpriu anos atrás, lá na vida de Davi, na vida de José, na vida da Esther. Ele cumpriu vários, Ele continua o mesmo Deus, Ele continua o mesmo. Ele não mudou, Ele não vai mudar, porque a palavra dele diz que Ele é fiel. Ele não vai ser, eu vou ser fiel na vida da minha carne. Ele não fala assim, eu sou fiel também na sua vida. É isso que o Senhor fala para mim e para você nesta noite. Então vamos crer, né, que o Senhor, Ele está no controle de tudo. Às vezes nós achamos que nós estamos sozinhos, mas nós nunca estamos só. Né? Nós não estamos só. Então, assim, eu vejo assim, olha, até botei aqui, olha, assim, olha. Aqui, a expectativa de Davi foi, ela não veio do tamanho do Golias, mas veio do tamanho do Deus de Israel. Porque ele não viu o tamanho de Golias. Golias era grande, era alto, ali, aos olhos humanos, ele não podia vencer Golias, podia vencer Golias. Aos olhos humanos, na força humana, ele não venceria. Também nós não vamos vencer na nossa força humana. Não. Nós temos que nos revestir das armaduras espirituais. Nós temos que revestir das armaduras de Deus. Porque quando nós entramos numa batalha, nós temos que nos revestir. Porque as lutas espirituais, elas causam um dano muito grande na nossa vida. Se a gente não estiver ali buscando o Senhor, se a gente não estiver ali pedindo a orientação, pedindo ao Senhor sabedoria, Senhor, como lidar com essa situação? Né? Como lidar? Porque às vezes assim, meu irmão, minha irmã está precisando de uma bênção, de uma vitória, aí acha que nunca chegou, que Deus não está ouvindo, que Deus não está fazendo, né? Mas às vezes Deus está te dando um escape e você não está abraçando esse escape. Vamos supor, seja na vida profissional. Eu queria fazer isso, mas o Senhor está te dando isso. Então abraça aquilo que o Senhor primeiro está te dando. Abraça ali, porque às vezes assim, olha, não era aquilo, mas aí, olha, Deus está te dando um escape para você subir um degrau.
está almejando, que se for do coração de Deus, você já está preparado para receber. Aleluia! Não é verdade? Né? É assim, eu vejo assim que, olha, Deus tem tantas promessas na minha vida anos atrás, e eu vejo o Senhor cumprindo agora. Na vida de Davi, na vida de Josué, na vida de José, não foi diferente. Eles teve que pagar o preço, eles teve que vencer o Golias. Então eu e você temos que vencer o Golias, nos tempos afundados, que tem acusado, que tem falado, cadê o teu Deus? Que tem impedido até mesmo, né, das famílias viverem bem, do próximo. Então vamos avançar, vamos confiar no Senhor Jesus, que Ele sim é o autor e consumador da nossa fé, né? Ele tem promessas maravilhosas, né? Interessante que o rei Davi, ele venceu muitas coisas, né? Ele ainda, quando passou no campo, ele derrotou o leão, matou o urso. Foi. Aí todas essas lutas vinham contra ele. E talvez ele nem imaginava que uma luta que iria derrotá-lo, né? Já como rei, ia se levantar através de uma mulher, né? Ele foi. A Bíblia fala, quando todos os reis estavam em batalha, aí Davi se deu o luxo de ficar no palácio dele lá, dormindo, mandou o exército dele, em vez de ir para a guerra, né? Essa guerra simboliza, em vez de ele estar guerreando, orando também na frente ali, tudo, ele relaxou. Deu mole, né? Como diz o. Deu mole e foi lá para o palácio, olhar as estrelas, tudo, e de repente viu outra coisa que não deveria ver. Começou. E agora ele esqueceu do gigante, esqueceu do urso, do leão. E mandou buscar aquela mulher que era uma mulher casada. Irmão, mas muitas das vezes, né, como estava falando aí, é a questão do desespero. É a questão do desespero. Desespero, medo, Todo né? mundo aqui já atravessou uma situação difícil. Eu lhe confesso que há alguns tempos eu tive um outro pensamento baseado nesses quatro, né? Então, quando a gente chega num momento desse, nós temos que buscar sabedoria em Deus. Como funcionar? Como resolver esse problema? Porque o desespero, muitas das vezes, acaba enrolando mais. Porque a gente passa a atuar da maneira que dá para ser atuado. Então, a gente tem que buscar Deus. Como é que resolve esse problema? Como funciona esse problema? Eu não estou capacitado para resolver isso. Nós estamos passando por um problema agora, é a carne aí. Mas nós estamos lutando na mão de Deus, que Deus vai resolver esse problema. E aos poucos ele está resolvendo e vai resolver tudo. Agora não pode ser de imediato. Né? Nós vamos ter que usar a nossa sabedoria. Como? Vamos pensar junto, bora ver o que é melhor. Como a gente tem que resolver esse problema buscando conseguir. Não pode resolver tudo de uma vez, mas aos poucos vai ser resolvido. Porque ela faz a oração dela, eu faço a minha, todos os irmãos estão orando, que muito Deus, agradecer pela noite, pelo dia que está iniciando, por tudo que aconteceu e vai acontecer. Porque a vida também, irmão, não pode ser só maravilha. Nós temos nossas turbulências, nós temos que ter sabedoria para botar em prática no momento de dificuldade. Não entrando em desespero. Ter fé em Deus, que Deus vai resolver. Porque uma vez ele vai resolver. Uma coisa que a gente pensa que é tão difícil, mas Deus não é isso. Para a gente acha que o obstáculo é grande. Será que eu vou conseguir isso? Será que como é que eu vou fazer isso? Aí Deus vem trabalhar na sua mente, se torna a coisa tão fácil, que aquilo que a gente está botando dificuldade foi uma vida, não foi resolvido. A gente tem que usar sabedoria. Na marra não vai não. Acaba enrolando mais. Amém. Porque, assim, como o gigante hoje em dia na nossa vida, são muitos, né? Como os jovens, eles também, eles enfrentam gigantes. Todos enfrentam gigantes. Tem muitos jovens em depressão, muitos jovens precisando de ajuda. Até mesmo nós, às vezes a gente olha para o irmão, às vezes está tudo bem, né? O irmão está sorrindo, está tudo bem, mas aí lá ele está passando por uma luta emocional, acho que é uma depressão, né? Não demonstra, mas está precisando de um socorro, de um ombro amigo, de uma oração, né? Alguém que fala assim, vamos ali, olha, você não está só, dá uma palavra de ânimo, porque uma palavra lançada de ânimo, ela tem um impacto muito grande na nossa vida. Porque às vezes a gente está desanimado ali, triste,
e vem uma palavra, não basta dar uma palavra, olha, Deus é contigo, tu vai vencer, tu vai conseguir. Poxa, pra mim, isso fez assim, já muito impacto na minha vida. Ao momento assim que eu achava que não tinha mais jeito, não dava mais. Aí aquela pessoa, não, olha, você vai vencer, você não está só. Se Deus te trouxe para esse lugar, tu vai vencer. Creia, tenha fé, tenha esperança, espera no Senhor. E eu digo assim, olha, Deus ele é estratégico, ele é uma sabedoria tremenda, porque a sabedoria dele para nós é a melhor, né? Porque antes mesmo de nós decidirmos qualquer situação que nós vamos tomar, a gente tem que primeiro chegar a ele, colocar diante da presença dele, né? Então a palavra do Senhor diz para a gente não desanimar, perseverar, confiar e esperar no Senhor. Então que nesta noite você possa esperar. Se você está passando alguma luta, clama ao Senhor, coloca diante da presença do Senhor. Clama mesmo, chora nos pés do Senhor. Fala, Senhor, sozinho eu não consigo. Se rasga na presença do Senhor. Às vezes você não consegue abrir com ninguém, mas vai lá, Senhor, hoje eu não consigo só, me ajuda. Eu preciso que o Senhor mude minha história. E eu creio, irmão, que o Senhor, Ele nos ouve e a mão dele está sempre pronta para segurar na nossa mão. Amém. Glória a Né? Deus. Então, olha, que a perseverança e a esperança e a experiência e a fé, ela continua conosco, né? Que a glória de Deus, ela nunca vai deixar de existir, porque a glória, a honra, é tudo para Ele, amém? Glória a Deus. Uma vez, irmã, sabe? Estava andando assim, aí, não sei se foi brincadeira de dois cidadãos, né? Mas um falou para outro assim mesmo, parece que estava melhor financeiramente do que o próprio. Tu não tem nada, se desfazendo da pessoa, né? Aí o rapaz respondeu para ele assim mesmo, eu não tenho nada, eu teria Deus na minha vida. Que resposta, né? Maravilha, né? Eu teria Deus na minha vida, rapaz. Aí ele diga, parabéns, né? Muita resposta. Foi uma coisa pequena e bem construtiva. Não é verdade? Ela se gloriou, mas Deus deu a sabedoria para ele, para naquele momento ele dar aquela resposta. Eu não tenho nada, eu tenho Deus na minha vida. Oh, glória, né? Poxa, ele tinha tudo, então, né? Foi o suficiente. Olha como Deus é. Deu a sabedoria naquele momento para ele, para ele. Então, assim, quero deixar nesta noite, né? Vamos orar, fazer a oração, deixar nesta noite esta palavra, né? Nós temos Golias, sim, todos os dias, nós temos gigante para a gente lutar, mas saber que o general de guerra está na frente. E a gente perseverar com fé, com coragem, com esperança, com confiança no Senhor. E saber que para o nosso Deus nada é impossível. A nossa luta, as nossas armas, ela é limitada, mas do Senhor não. Ele vence por nós. Tá bom? Obrigada, Senhor.